Desejamos um bom dia a todos vocês que escolheram estar conosco hoje para mais um estudo bíblico produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. A nossa certeza é que quanto mais aprendemos sobre a Palavra de Deus, mais podemos nos aproximar dele e viver de maneira que lhe agrade. Hoje, nós vamos continuar a série de estudos a respeito das cartas do apóstolo João. Lembramos que são 3 cartas, sendo que a primeira delas, por ser mais extensa, demanda um tempo maior de exposição. Mantenha sua Bíblia aberta enquanto prosseguimos. Abra também o seu coração para receber as chuvas de bênçãos que a palavra do Senhor tem para derramar sobre a sua vida hoje. Vamos iniciar fazendo a leitura da primeira carta de João, no capítulo 2, versos 28 e 29, onde ele diz: "E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus." Pois bem, na primeira aula desta série, nós vimos que João volta frequentemente aos mesmos assuntos para tecer novos comentários. Depois de demonstrar as 3 provas para a verificação de uma fé genuína no Senhor Jesus, agora ele passa a tecer comentários mais pormenorizados sobre cada uma delas. Do verso 28 do 2º capítulo até o verso 10 do capítulo 3, ele vai tratar novamente daquela prova moral de que nós já falamos, ou seja, a prova da obediência à vontade de Deus. Mas ele acrescenta um tema correlato: justiça. João começa dizendo aos seus filhinhos que eles devem permanecer em Jesus. O relacionamento do cristão com Cristo não deve ser, como dizia o poeta Sérgio Pimenta, um relacionamento de alô. Infelizmente, hoje em dia, há diversas pessoas que podem ser caracterizadas como cristãos de buffet. É como alguém que vai ao supermercado e escolhe nas prateleiras somente aquilo que lhe agrada. Em vez de se preocupar em agradar o mestre, querem apenas receber aquilo que lhes traz bem-estar. Para João, vida cristã exige permanência, estabilidade, compromisso e dedicação. Qual o resultado de uma vida assim? Quando Cristo se manifestar, ou seja, no dia da sua vinda, o cristão se achegará a ele com confiança. 2 palavras são usadas aqui que fazem referência à segunda vinda de Jesus. A primeira palavra grega é phaneroses, que significa manifestação, aparecimento pessoal. A segunda palavra é parousia, que significa presença. Esta última palavra era usada frequentemente para a expectativa em relação à visita de um rei ou imperador. Mas na teologia do Novo Testamento, ela tomou um significado da expectativa da volta iminente de Jesus. Quando Jesus retornar,
o cristão fiel tem a certeza de que será recebido por ele. A confiança de que João fala inclui a ousadia e a intrepidez de quem está absolutamente convicto de um fato. Esta é uma das palavras preferidas do autor destas cartas. De todas as vezes que a palavra confiança aparece no Novo Testamento, mais da metade está nos escritos de João. Quanto aos que não possuem essa confiança, estes ficarão envergonhados e buscarão se afastar do Senhor, porque a sua vinda vai ser para julgamento. A partir do verso 29, o apóstolo introduz o tema da justiça de Deus. Do mesmo modo como Deus é amor e quem ama dá prova de que está nele, da mesma forma Deus é justo e quem permanece nele também pratica a justiça. Mais uma vez precisamos entender que a prática da justiça é o resultado da obra de Deus na vida do cristão e não uma condição para que ele seja salvo. Os gnósticos usavam a palavra regeneração para significar a iniciação ao conhecimento superior que eles alegavam ter. Para João, a profissão de fé verdadeira não está no conhecimento, mas na prática da justiça. Com isso em mente, chegamos então ao capítulo 3. Vamos ler os versos 1 a 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Pois bem, podemos então nos perguntar: se os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça, e a Bíblia afirma que não há um justo sequer, como lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, como entender então essa questão? A resposta está logo no início do capítulo 3. É por causa do amor de Deus que nós podemos ser chamados filhos de Deus. A justiça que temos não é própria, mas vem daquele que nos amou e se entregou por nós. Pessoalmente, nós não temos qualquer resquício de justiça que possa ser usado em nosso favor. Mas aqueles que já entregaram sua vida a Jesus já foram justificados pela morte substitutiva dele. Por que podemos afirmar com tanta confiança que nós somos filhos de Deus? A resposta está no Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, onde nós lemos: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós não somos apenas chamados filhos de Deus. Nós, de fato, somos filhos dele, porque fomos gerados nele, em Cristo Jesus. Não somos filhos naturais, como Jesus é. Somos filhos por adoção,
pela graça e pela justiça de Deus que foi implantada em nós. Portanto, filhos por adoção. Não importa o que a sociedade ao nosso redor pense, a nossa filiação com Deus é real. O problema é que os filhos de Deus são tão diferentes dos filhos do mundo que o mundo não nos conhece. A razão é que o mundo, repleto de iniquidade e maldade, nunca conheceu a Deus. Portanto, é incapaz de conhecer também os filhos de Deus. Mais uma vez, João faz um contraste com o alegado conhecimento superior dos mestres heréticos. Conhecer a Deus não é saber coisas sobre Ele, mas ter uma relação íntima com Ele, a ponto de desejar fazer a sua vontade. O mundo não deseja ter relação com quem busca Deus, porque os seus interesses são completamente diferentes. O cristão vive para agradar a Deus, enquanto o mundo vive para agradar a si mesmo. Quantos exemplos nós temos de pessoas que foram abandonadas pelos seus amigos e até mesmo por seus familiares por terem se tornado discípulos de Cristo? Porém, o verdadeiro cristão não troca a sua filiação a Deus por nada neste mundo. Pelo fato de sermos filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros dele. Mas qual é a natureza exata dessa herança? Nós só podemos experimentar uma parte dela enquanto estamos neste mundo. Mas a herança completa ainda será revelada. E o próprio João admite que não conhece totalmente toda a riqueza da nossa herança em Cristo. Nós só saberemos completamente quando chegarmos na sua presença. Os mestres gnósticos alegavam que sabiam tudo a esse respeito, mas a revelação total do nosso estado de perfeição após esta vida só será realizada quando Jesus voltar. O máximo que podemos saber, por enquanto, é que naquele dia nós vamos ser semelhantes a Ele e vamos poder vê-lo como Ele é. Seremos semelhantes, mas não iguais a Ele. Quando cremos, nós recebemos uma nova natureza que nos faz capazes de desfrutar as maravilhas de sermos filhos de Deus. Essa natureza é santificada a cada dia, mas no dia final nós seremos glorificados e teremos um corpo semelhante ao do Cristo ressuscitado. Quanto a ver a Deus como Ele é, o apóstolo Paulo nos fala um pouco sobre isso no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz: porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. John Stott afirma que o motivo pelo qual João fala aqui sobre a volta de Cristo não é teológico, e sim ético. Nossa esperança na segunda vinda de Jesus determina a nossa perseverança em fazer a sua vontade. Essa esperança não é aleatória ou incerta, mas se baseia na promessa do próprio Cristo, como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 3, onde ele diz: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também.
Estamos certos de que somente o sangue de Cristo pode nos purificar de todo pecado e começar em nós o processo de santificação. Somente quem está em Cristo pode experimentar o seu poder para evitar o mal e praticar a justiça em um mundo repleto de maldade. Por isso, João continua nos versos 4 a 6, dizendo assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. João define o pecado como a transgressão da lei. Isso representa a desobediência à vontade de Deus e é caracterizada pela rebeldia contra Deus. Os mestres gnósticos, precisamos lembrar, ensinavam que as questões de moralidade eram indiferentes para um cristão iluminado. Hoje em dia, a sociedade sem Deus tem ojeriza a palavra pecado. Preferem substituí-la por eufemismos como erro, fraqueza moral, desvio de caráter ou problemas de personalidade. João não subestima o poder do pecado na vida pessoal e seus efeitos na sociedade. A palavra pecado, usada no texto, é o grego hamartia, que significa errar o alvo. Enquanto a palavra transgressão é anomia, que significa literalmente sem lei. As falhas morais de uma pessoa não devem ser tratadas como questões meramente pessoais. Elas são rebeldia contra a lei de Deus. Quem vive na prática do pecado e não se importa com isso, simplesmente despreza a lei e é um transgressor. João segue o seu raciocínio mostrando que aquele que veio ao mundo para tirar os pecados dos homens, ele mesmo não tinha pecado. Se o pecado não tivesse tanta importância assim, isso seria uma verdade desprezível. Por que Jesus viria ao mundo oferecer a sua vida em favor do perdão dos pecados da humanidade, se o pecado fosse um mal menor, sem importância? Observe o que disse o apóstolo Pedro em sua primeira carta. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. No verso 6, João chega a uma conclusão lógica. Se a vinda de Jesus teve como propósito exterminar o pecado, aquele que vive no pecado, então, não está nele, e nem o conheceu, e nem o viu. A prova de que alguém está em Cristo e é filho de Deus é que ele não vive mais na prática do pecado. Precisamos entender que João não ensina a impecabilidade do cristão. Observe, enquanto vivemos neste mundo, estamos sujeitos ao pecado, porque ainda somos corruptíveis, mesmo sendo cristãos. Mas existe uma diferença. Enquanto os transgressores vivem na prática do pecado e não se importam com isso, o cristão, quando peca, sente profunda tristeza que o leva a confessar o seu pecado diante de Deus e seguir adiante. Este é o ensino de João no primeiro capítulo que já estudamos. E é dessa maneira que ele resume este ensino no verso 7 do texto lido. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo,
assim como ele é justo. Mas João desenvolve ainda mais o tema nos versos 8 a 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama ao seu irmão. Nos versículos anteriores, João havia apresentado argumentos a respeito da natureza do pecado, mas agora a sua preocupação é com a origem do pecado. Aquele que vive e se deleita na prática do pecado, além de não conhecer a Deus, pratica as obras das trevas. De tudo que já lemos até aqui, isso não significa outra coisa, a não ser que essa pessoa pertence ao diabo e faz a vontade dele. O diabo vive pecando desde o princípio, desde a sua rebelião inicial contra Deus. Mas enquanto a obra primordial do diabo é comandar a rebelião contra Deus em forma de pecado, o trabalho de Jesus, o Filho de Deus, é destruir as obras do diabo. Ele as destrói por meio do seu ministério de salvar os homens através do seu sangue derramado na cruz. As obras do diabo atacam o corpo, a alma e a mente dos homens e os mantêm cativos. A obra de Jesus é de libertação. A palavra destruir, que aparece no verso 8, significa literalmente soltar. A conclusão lógica a que o apóstolo nos leva é assim resumida por John Stott. Se todo o propósito da primeira manifestação de Cristo foi tirar os pecados e desfazer as obras do diabo, os cristãos não devem comprometer-se nem com o pecado, nem com o diabo, ou ver-se-ão lutando contra Cristo. No verso 9, João volta ao argumento da nossa filiação a Deus por meio de Jesus. Ele mostra que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado e não podem viver pecando. O pecado na vida cristã não é uma impossibilidade, mas é uma incongruência, é uma impropriedade. Sendo nascidos de Deus, os cristãos recebem uma nova natureza, incompatível com a prática habitual do pecado. Por isso, o verso 10 conclui esse forte argumento, apelando mais uma vez para a prática da justiça. Só existem dois grupos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. No mundo espiritual, não é possível ficar em cima do muro. Dizer que todos os homens são filhos de Deus é incorrer em um erro de origem. Deus é o Criador de todos os homens, mas nós já vimos que somente aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador é que podem ser considerados filhos de Deus. João encerra seu argumento com duas negativas. Quem não pratica a justiça e quem não ama o seu irmão não pode dizer que é filho de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo são reconhecidos por sua postura quanto à conduta moral. Jesus disse que a maneira como seus discípulos poderiam distinguir os falsos mestres, que segundo ele viriam como lobos disfarçados de ovelhas, seria pelos frutos. Confira em Mateus capítulo 7, versos 15 a 20.
Devemos sempre aplicar o conhecimento da palavra de Deus à nossa própria vida. Neste sentido, na conclusão dos seus comentários sobre esse trecho da carta, Warren Wiersbe propõe 5 perguntas. Primeira, tenho em mim a natureza divina ou estou apenas fingindo ser cristão? Segunda, tenho o hábito de cultivar essa natureza divina por meio da oração e do estudo da Bíblia? Terceira, tenho em mim algum pecado não confessado? Quarta, permito sempre que a natureza divina controle o meu comportamento? E por último, quando sou tentado para fazer o mal, eu cedo sem pensar ou fujo da tentação? Essas perguntas formam um roteiro para que façamos uma avaliação pessoal da nossa postura diante de Deus. Que Ele nos abençoe e nos dê um domingo cheio da sua graça.